Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o 8º ano do ensino fundamental. O tema de nossa aula hoje é composição de manifestações cênicas. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a interação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora Fernanda Borges, que estará ministrando nossa aula de hoje. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma. Tivemos uma semana de folga, foi feriado. Eu estava com saudade de vocês. Mas vamos voltar à nossa habilidade. Estamos ainda na habilidade de teatro. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a EF. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela para a gente. A EF 08AR26. Explorar diferentes elementos envolvidos na composição de manifestações cênicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira. Figurinos, adereços, maquiagem, visagismo, cenário e sonoplastia. E reconhecer seus vocabulários. Turma, lembrando que esse é um recorte do caderno do professor e do aluno, que a gente pode estudar depois, tá? A gente vai relembrar o que a gente viu na última aula. Nós falamos sobre poéticas pessoais, que é o modo singular de comunicar-se pela linguagem da arte. Falamos sobre a dimensão da vida. A arte pode ser abordada e relacionada com cada uma das múltiplas dimensões da vida, a partir de experiências sensíveis. Falamos sobre a estética teatral, que permite ao espectador uma reflexão pessoal sobre aquilo que está sendo ensinado, podendo, com isso, mudar sua percepção e até modificar sua realidade. A gente vai começar a nossa aula com um chat. Eu quero saber qual é a importância dos elementos, personagens, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia para uma produção teatral. Eu vou dar 1 minuto para vocês. Conta aqui para mim, para a professora Márcia. Olha só, professora Fernanda, bastante interação. Tá? O Renan citou aqui, para que fique legal e dê para entender. O Guilherme citou, o Vitor citou melhor qualidade. A Luana, para a peça ter mais sentimentos. O Vitor também citou, para saber o que está acontecendo na apresentação. A Marina citou, produção de qualidade e profissionalismo. Quem mais? Vamos ver aqui. A Giovana citou que tem toda a importância para dar vida à história. A Mirelle deixa a qualidade da apresentação melhor. O Christian cita que sem essas partes não daria para a gente perceber os sons. O Nicolas, desenvolvimento da personagem. Enfim, né? Olha só. Está bacana, turma. Nossa, muita coisa interessante. É muita coisa interessante. Essa turminha do 8º ano, quando escreve no chat, turma, vocês são demais. Eu acho muito legal que vocês se arriscam mesmo, escrevem. Tá bacana o palavreado de vocês, tá coerente com o que a gente está conversando e tá coerente com tudo que a gente vem conversando desde o começo da habilidade de teatro. Vocês estão muito de parabéns, viu, turma? Então, vamos lá. Elementos do teatro. Quando a gente pensa em uma peça de teatro, às vezes a gente só pensa no texto, nos atores, na história, em chegar lá no teatro. Mas uma peça teatral, ela é muito mais do que isso. Então, ela tem outros elementos, como adereços e figurinos, cenário, sonoplastia, maquiagem, visagismo, que serve para fazer tudo que vocês escreveram aí no chat, tá, turma? Lógico, uma peça teatral tem muito mais do que só isso. Mas como a gente pega só um recorte da habilidade, hoje a gente vai falar sobre adereços, figurinos, cenário, sonoplastia, maquiagem e visagismo. Vamos lá, passando para o próximo slide.
Então, figurino e adereço. O figurino, turma, é o traje utilizado pelos personagens em atividades artísticas, sejam elas teatro, cinema, musicais. É de responsabilidade do figurinista as roupas e acessórios usados pelos atores em cena. Ele é o profissional que pensa nas roupas que atendam ao roteiro, deixando claro as evidências psicológicas e simbólicas de um personagem. O figurino é um elemento importante para criar uma linguagem visual da atividade artística, composta por vestimentas e acessórios. Ele ajuda a dar ideia do qual será o personagem e demonstra características da história. Os figurinos e acessórios utilizados devem ser pensados de forma que fique fácil a identificação do personagem, qual a época que se passa a cena e qual mensagem a ser transmitida. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de figurino e adereço. Como eu gosto muito do Harry Potter, eu vou pegar o Harry Potter. Se eu mostrar para vocês um cachecol com listras vermelhas e amarelas, vai lembrar será o Harry Potter? Geralmente sim. Né? Aquele adereço, que é o cachecol amarelo e vermelho, se tornou símbolo da série, do Hogwarts, do Harry Potter. Então, quando você bate um olho num figurino, às vezes, capa preta, aquela capa preta, até mesmo a coruja branca, que faz parte do figurino, e o cachecol, mesmo que você não esteja vendo o ator, você já vai lembrar imediatamente do filme. Então, esse figurino já criou a identidade para esse personagem. Então, é isso que a gente fala. Então, e é isso que um figurino e os adereços proporcionam. E vocês podem lembrar de outras coisas também, peças teatrais, que vocês lembram do figurino. Para minha cabeça veio o Harry Potter agora. Lembra do figurino, lembra do cachecol, já lembra o Harry Potter, tá certo? Vamos lá, próximo slide. A gente vai falar agora sobre os adereços. Os adereços são pequenos objetos que pertencem ao cenário ou são utilizados por personagens durante as apresentações. O adereço também é conhecido pelo nome de propriedade teatral. Esses podem ser anéis, colares, pulseiras, brincos, relógios. E são chamados de adereços de cabeça também, sem os chapéus, plumas, tiaras, coroas. O figurinista cuida de todos esses detalhes em uma peça teatral. Ele deve sempre analisar as questões que serão contadas na história e levá-las em consideração do início até a finalização do projeto. Sabe o que eu lembrei, professor? Eu lembrei de um adereço que é um personagem principal, aquele filme Senhor dos Anéis. O anel, por incrível que pareça, é um dos personagens centrais do filme. E era um adereço, era um anel de ouro que começa, do começo ao fim da história, ele está aparecendo. Então, é um adereço muito importante. Mas fora o Senhor dos Anéis, nós temos N adereços. Quando a gente está falando sobre os super-heróis, vamos lembrar do Thor, que tem aquele martelo, é um adereço. Né? Sem o martelo, perde um pouco o encanto, Thor, tá? Tô lembrando de cabeça aqui, alguns tem muito mais, tá, turma? Eu trouxe para vocês um pequeno trecho de um teatro de bonecos de rua, para a gente já começar a ver essa questão de figurino, cenário, tá certo? Espero que vocês apreciem.
eu trouxe esse teatro de bonecos aí para a gente ver figurino e adereços. Apesar de ser bonecos grandes, né, professora? Sim. Já tem figurino, não importa o tamanho do fantoche. Observem, né, a boneca, né, que ela usa grandes brincos de conchas, né, de búzios, né, nas orelhas, e conforme ela vai andando, né, o bonequeiro vai lá fazendo as evoluções, né, você vê que vai mexendo ali, né, o turbante dela, enfim. Ela está toda caracterizada como se fosse, né, uma pessoa de verdade. Muito legal. E é esses adereços e é esse figurino que dá a veracidade, a graça, de repente, de todo o processo que a gente assistiu. Vamos continuar, turma? A gente vai falar agora sobre cenário. Cenários são elementos agrupados que transformam o espaço onde vai acontecer a cena. Esse espaço pode ser convencional ou não convencional. O cenário é diferente do espaço de cena, que pode ser um teatro, a rua, uma praça ou até mesmo a nossa sala de aula. O cenário é tudo que colocamos em algum espaço de cena que foi escolhido e que vai colaborar no trabalho de encenação dos atores para a construção da cena. Ou seja, é um processo de criação e construção do acontecimento teatral no seu aspecto espacial e da imagem cênica. O que eu digo? Por exemplo, vamos fazer uma peça na rua. A gente vai falar sobre... Eu sempre falo fundo do mar, né? Não tenho outra ideia. O fundo do mar. Vou fazer o teatro na rua. O que eu vou levar? Vou levar umas conchas, vou levar um sol de papel. Essas mesmas conchas, esse mesmo sol de papel, a gente pode pegar e mudar o espaço de cena, levar para a sala de aula. Vou fazer o trabalho do fundo do mar na sala de aula, os mesmos objetos, tá certo? Então, continuando. Em sua linguagem artístico e estético, utilizam-se elementos como cor, luz, forma, linha e volume para solucionar esteticamente as necessidades poéticas apresentadas pelo espetáculo. Hoje, projetos cenográficos são expandidos para além da cena. Podemos pegar como exemplo cenários de filmes, novelas e muito mais, turma, shows, programas de auditório. Quando eu digo que alguns elementos eles podem podem preencher a necessidade do espetáculo, eu já vi espetáculos, e vocês podem ver também no YouTube, que eles usam tecidos, só tecidos, um monte de tecido em volta, e só os tecidos já criam a questão estética e o cenário do teatro. Então, vários elementos podem tratar, tá? Do cenário. Eu trouxe para vocês um teatro de fantoche e eu quero que vocês observem o cenário, figurino, tudo que a gente puder conversar, para a gente conversar depois. Macaxeira, canjica, caruru, paca, cutia, tatu. Palavras tupi, como essas que vocês falam por aí. A história de hoje também é uma história tupi. A história de como surgiu a noite. Nayara, está na hora de dormir. Estou cansado de tanta brincadeira. Mas temos que esperar a noite para irmos dormir, Cauê. Mas como se adia o tempo todo? Mas eu só vou dormir se tiver a noite. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho a noite. Mas o meu pai tem a noite. E ele guarda a noite dentro de um coco de Tucumã, lá no fundo das águas. Lá no rio. E tem que ser um guerreiro muito forte e sábio para buscar o coco de Tucumã com a noite. Vamos falar com Guaraci, o grande guerreiro. Vamos! Guaraci! Quem ousa entrar no meu rio? Sou o Guaraci, grande guerreiro. Vim a mando de Nayara buscar o caroço de Tucumã. Você deve ser um guerreiro muito sábio e muito forte. Aqui está. Mas lembre-se, não abra este coco antes da hora. Sim. Vou abrir só um pouquinho esse coco. Oh, é a noite! Nayara! Agora as coisas da noite estão soltas por aí. Cauê! Olhe, à noite podemos dormir. Podemos! Ai, que sono. Ai. Boa noite, Cauê. Boa noite, Nayara.
turma? E aí, deu para ver cenário e figurinos? Conseguiu perceber, professora, cenário e figurino, a mudança do cenário da noite para a floresta? Sim. E nesse caso aí, né, gente, ajudou a criar toda uma ambientação, né? Esse trechinho que vocês observaram aí, que a professora pegou, era uma lenda indígena, né, uma lenda muito antiga, né, dos povos Tupi-Guarani, que é a explicação justamente, né, da divisão entre dia e noite. Né? Observe aí que a cobra grande, ela vai e ela dá para o empregado, né, da filha dela, um coco tucumã. E recomenda para ele, não, abra o coco. Só que ele, muito curioso, né, ele vai e abre. E aí ele libera à noite. E depois, para reverter, claro que aí, né, não deu tempo de a gente ver tudo, mas o final dessa história é que depois a cobra grande, né, que era uma grande feiticeira, ela tem que fazer um outro feitiço para, então, separar o dia da noite. Porque antes, no começo, só tinha dia. Ele abre o coco e só tem noite. Na verdade, ela pode administrar, né, essa abertura desse coco, né? Era um coco mágico. Então, tá, para vocês entenderem. E essa questão das lendas é muito importante, porque, como vocês já sabem, todos os povos indígenas, né, os nossos ancestrais, eles tinham toda uma forma de explicar os fenômenos da natureza através, então, das lendas. E essas lendas, né, passavam por gerações e gerações até chegar aos nossos dias. Até chegar hoje, a gente conseguir ver um teatrinho e ver as mudanças, ver a mudança de cenário. Isso aí, turma, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre a sonoplastia, que tinha também no nosso teatrinho. Então, toda vez que a gente escuta alguma música ou som em espetáculos, teatros, cinema, novelas, todo esse mundo sonoro faz parte da criação da trilha sonora. Chamamos de sonoplastia o conjunto de sons e efeitos sonoros provenientes de músicas, ruídos, vozes e outras fontes e formas sonoras criados para uma atividade artística. Esses efeitos ajudam a enfatizar as cenas e envolver o público com emoções e sensações. Tudo o que acontece em cena deve conversar com a sonoridade escolhida. E é por esse motivo que o sonoplasta, profissional que trabalha com essa linguagem, cria e sonoriza com efeitos especiais e fundos sonoros de acordo com a necessidade da cena ou evento. Para isso, ele deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo, tá? Vamos lá, próximo slide, por favor. Turma, antes da gente falar sobre a maquiagem, eu vou falar um pouquinho ainda sobre sonoplastia. Eu e a professora Márcia, nós vamos ter uma surpresa para vocês no finalzinho do nosso bimestre de teatro. A gente vai mostrar como é que funciona essa questão sonora dentro do teatro. Então, aguardem, não percam as nossas últimas aulas sobre teatro mais para frente, né, professora? Que a gente está bolando uma coisa bem legal. A sonorização, turma, antigamente, ela era feita com objetos. Então, quando eles queriam demonstrar formigas andando, muitas formigas, eles pegavam aquele sonrisal, jogavam na água, aí fazia aquele shhh, aí eles fingiam que era formiga. Pegavam celofane, pegavam pedra, pegavam tudo que eles imaginavam, que a imaginação mandava, e criavam esses sons. Hoje em dia não precisa mais disso, né, turma? A gente tem bancos de sons, e a gente acaba usando esses bancos de som, não precisa mais produzir. Mas é uma profissão bacana, é uma coisa que se usa muito. A gente tem que pensar muito nessa questão de filmes, novelas, sempre tem sonorização, festa, novela, eventos, desfile, tá? Então, é uma propriedade do teatral bem importante que às vezes a gente acaba esquecendo, tá certo? Vamos lá, vou seguir e falar sobre maquiagem. Maquiagem, maquilhagem ou maquilagem, tanto faz, um dos três. Consiste na aplicação de produtos com efeito cosmético, de embelezamento ou disfarce, seguindo-se, em alguns casos, os ditames da moda e com o uso de substâncias especificamente destinadas a tal, como, por exemplo, o col, que era misturado com gordura vegetal para repelir moscas e proteger os olhos do sol, utilizado desde a época da Cleópatra. Você lembra daqueles olhos maquiados com linhas retas e grossas, que eram uma referência ao deus Horus, e representava proteção, coragem e força, mas também era uma questão estética e também acabava protegendo os olhos de insetos, tá? Então, no Antigo Egito, acreditava-se que a higiene e a beleza estavam próximas à divindade. Eu acredito até hoje nisso, né? Cuidar da gente, a beleza está próximo das coisas boas da vida. Mas naquela época, apenas as mulheres da aristocracia tinham acesso a essa rotina de higiene e embelezamento. Ter a pele alva, bem branquinha, aproximavam elas dos deuses e as distinguiam das pessoas comuns. Distinção que permaneceu durante muito tempo, tá, turma? As pessoas não tomavam sol só para ficar branquinha, para fingir que era
da aristocracia. A popularização dos produtos cosméticos e a evolução no processo de maquiagem só foi possível com a indústria química e a modernização das cidades. Isso fez com que houvesse um boom nesse setor, uma vez que agora todos têm acesso a essa rotina de embelezamento. Então, hoje em dia, é fácil a gente comprar uma maquiagem, ficou fácil, né, a gente ter processos de higiene. Então, hoje todos nós estamos mais próximos aos deuses, não é, professora? Que nem os antigos egípcios. Sim, né? É muito importante, né, a gente entender essa questão da maquiagem, tanto para teatro como para cinema, enfim, para encenação. Por quê? A maquiagem ela é um dos principais fatores aí da caracterização cênica. Então, vamos supor, né? Se eu, por exemplo, tiver que interpretar uma senhora de idade, uma anciã, vai ter que ser feita toda uma caracterização, né, nesse sentido. Então, uma peruquinha branca, né, cabelinhos branquinhos aqui, né? Existem são espécies de produtos que a gente coloca, né, para dar aquela impressão de rugas na face. E, inclusive, a gente pode conseguir fazer isso até de maneira, né, claro, não é muito recomendável, apesar que é uma coisa não tóxica, né, que vocês podem estar usando. Cola branca de escola. Olha, você pode utilizar também pouquinho, né? Aí, claro, né, vai ficar esbranquiçado. Para evitar isso, então, aí depois você passa o pó, né, uniformizando a pele com a cor da pele, e você vai ver bem sulcadinhas as ruguinhas. Lápis de olho também, às vezes, pode ser utilizado. Enfim, há várias técnicas de se envelhecer uma pessoa. É verdade. E essa técnica, turma, quem trabalha com essa técnica é o visagismo. O profissional do visagismo é o profissional que faz essa caracterização. Então, esse termo foi criado na década de 1930 pelo maquiador francês Fernand Aubry. É uma palavra que deriva do francês visage, que significa rosto. Engloba um conjunto de técnicas conceituais desenvolvidas através dos estudos e traços da face, características físicas e psicológicas únicas de cada indivíduo. Cada um de nós tem a nossa característica, apontando o rosto como reflexo da identidade de cada um. Atualmente, a tendência é o contouring, método conhecido por utilizar a técnica de luz e sombra para suavizar a linha do rosto, fazendo com que fique mais próximo do formato oval. Essa técnica de luz e sombra na maquiagem já é utilizada há muito tempo, principalmente no teatro e na TV, como a professora Márcia acabou de falar, na criação de personagens, pois pode envelhecer, rejuvenescer e até mudar totalmente a pessoa. O visagismo é muito utilizado na maquiagem com as técnicas de correção, que é o que a professora acabou de falar, turma. Então, olha que incrível, existe um profissional, que é um profissional da maquiagem, que se especializa no visagismo para transformar as pessoas, deixar mais velho. Isso a gente vê nas novelas o tempo todo, né? Novela, teatro, para transformar as pessoas. Mas tudo isso parece que é feito ao acaso, mas tudo isso é muita técnica, tá, turma? Eu trouxe para vocês um vídeo sobre maquiagem artística. A gente assiste e depois a gente volta a conversar.
Eu trouxe esse vídeo para vocês verem o quanto é demorado, às vezes, fazer maquiagens artísticas. Você vê que o maquiador ele tem a imagem na frente do espelho. Às vezes demora horas para fazer. Eu trouxe essa bem diferente mesmo, porque que a gente estava falando sobre mudança de caracterização do rosto da pessoa, muda completamente, né? Estavam se transformando em outros seres. E demora bastante, é uma profissão rentável, mas como a maquiagem faz diferença, né, professora? Sim. E a questão da caracterização cênica, neste caso, especialmente, né, especificamente dos monstros que a gente vê aí, são assim, né? Maquiagens, podem ver que elas são muito detalhadas, né, porque cada personagem aí tem uma característica. Teve um ali que eu achei até interessante, né, que a gente estava citando aqui, que é como se fosse um híbrido, né, entre um monstrinho e um peixinho, né? Então a gente vê até as barbatanas assim saindo das orelhas, né, da moça que está sendo maquiada. Enfim, tá? Observem, gente, que quando você tem essa modificação total, né, inclusive com esses enxertos, né, onde você vê a saliência de maçãs do rosto, né, o queixo. Então, na verdade, é uma prótese que ela é feita de espuma, geralmente, né? Ela é feita anteriormente, já é estudada toda de acordo com o rosto do personagem, então ela é fixada, né, com uma cola específica, ou um adesivo específico no rosto. Então, essa prótese, ela aumenta, né, essas partes, e aí, por cima dessa prótese, então, é feita toda a maquiagem, a pintura definitiva. E ainda eles tiveram cuidado com o cabelo, né? Às vezes aproveitam o próprio cabelo do manequim, né, do modelo. Então, turma, é muito trabalho. Às vezes a gente pensa assim, maquiagem, vou pegar um batomzinho. Então, algumas maquiagens de TV, filme, é uma coisa que denota tempo, né? E precisa de estudo, tá certo? Agora a gente vai para a hora da interação do nosso chat. De toda essa conversa que a gente teve, afinal, o que é o visagismo? 1, é a técnica de iluminação. 2, técnica que estuda os traços do rosto. Ou 3, técnica de sonoplastia. Vou deixar 1 minuto para vocês escreverem aqui. Eu pus essas respostas para confundir mesmo, turma. Vamos lá. Olha só, professora Fernanda, bastante interação e a maioria dos alunos acertou, né? Praticamente 90% aqui escreveu 2, né? Que seria, né? A nossa entrada 2 seria a técnica que estuda os traços do rosto. Muito bem, gente, parabéns. Eu não tinha a menor dúvida que esse 8º ano ia acertar e arrebentar. Turma, vamos continuar num bate-papo aqui, o chat vai continuar aberto. Conta aqui para mim agora. Imagina que eu e a professora Márcia vamos fazer um espetáculo teatral na cidade de vocês e a gente está contratando profissionais para fazer uma peça. E os profissionais são vocês. Imagine que a gente vai contratar vocês. Qual dessas profissões que a gente conversou você gostaria de atuar e por quê? Eu vou deixar 1 minuto para vocês escreverem e depois a gente vai bater um papo. Então, imagina que eu e a professora Márcia vamos contratar você. Qual dessas profissões teatrais que a gente viu até agora você gostaria de trabalhar e por quê? 1 minuto, turma.
Turma, estava ali olhando com a professora Márcia, vocês já estão escrevendo. E aí, professora, quais as profissões que mais estão bombando aí no nosso chat? Olha, a grande maioria dos alunos citou a sonoplastia e também a questão de cenário, né, a cenotécnica. A grande maioria gostou muito dessa parte. Outros também gostariam de trabalhar com a maquiagem, né? O maquiagem, o visagismo, né? Olha só. Tem mais aqui, ó, cabeleireiros também, né, gostariam. Boa, bem lembrado. Também temos isso no teatro. Eu sei que tem profissionais, cabeleireiros, que são específicos para peças teatrais, sabia, turma? Ele só trabalha com peça teatral e faz aquele cabelo, às vezes cabelo de época, né, professora? É uma Sim. profissão, é um nicho de mercado dentro do de ser cabeleireiro. É muito legal. Sim. Então, assim, gente, né, dentro dessa parte aí de caracterização cênica, né, que a gente já viu antes, então, a questão do maquiador, do cabeleireiro, elas são muito importantes. Só que, para que a gente consiga, né, fazer com que esse personagem ele fique realmente, né, bem realista dentro da proposta daquela peça, a gente vai precisar também da questão dos figurinos, que alguns de vocês citaram aqui, tá? O figurino, gente, ele é muito importante também. Por quê? O figurino ajuda a determinar um pouquinho da personalidade de cada personagem, assim como nós na vida real. Observem, né? Pessoas mais sérias geralmente gostam de roupas, né, menos chamativas, ou seja, roupas mais clássicas, né, corte mais clássico, menos cores, né, cores mais neutras, né? Enfim, então são pessoas mais clássicas na sua forma de agir durante a vida. O personagem teatral, ele também tem isso, tá? Essa questão da característica, né, da pessoa, a roupa acaba emprestando um pouco essa característica, tá? Vamos fazer aqui uma observação. A professora Fernanda aqui, olha só. A professora Fernanda, ela está com um lindo vestido hoje, um vestido colorido, né? Com cores assim, mais solares, né? Lembra praia, lembra verão, lembra frescor, né? Já eu, olhem só, né? Eu estou sempre, né, com roupas mais pretas, mais sóbrias, né? Por quê? Porque nós também, né, na vida temos personalidades diferentes. Ela é muito brincalhona, muito divertida, extrovertida. Eu já sou um pouco mais séria, né, mais contida, mais na minha. Então, da mesma forma que na vida real a gente usa roupas que têm a ver com a nossa personalidade e que esses traços da personalidade transparecem nessa vestimenta, no teatro também, né? Dentro dos personagens isso é muito importante. Então, sempre que você ver a mocinha romântica, ela vai estar sempre com um vestido mais suave, flores, cores mais claras ou mais alegres. A senhora, a matrona, já vai estar com uma roupa mais fechada, tons mais escuros, um tecido mais pesado. O tecido também é muito importante, tá, gente? Sempre que o figurinista vai fazer o figurino de uma peça, ele tem que prestar atenção no tipo de tecido. Ah, mas está verão. Gente, e se a peça se ambientar no inverno? Como é que ele vai fazer? Ele não vai poder pegar um voal, né, um tecido leve, fluido, para fazer, por exemplo, um dolman, né, ou um sobretudo. Não dá. Ele vai ter que procurar um alã, um feltro, alguma coisa do tipo. Então, observem que tudo tem que ter um casamento entre o figurino, a personalidade daquele personagem que está sendo representado e também o próprio enredo da peça, né? Aquela questão lá que a gente já falou lá atrás, né? Daquelas unidades aristotélicas de produção teatral, né? De escrita de um texto, né? Dentro da dramaturgia. Ou seja, se a peça se passa no inverno, os personagens, obviamente, estarão trajando roupas de inverno, por mais que você esteja com calor de 50 graus aqui fora. Ou seja, né, turma, toda a profissão que você escolher, tudo o que você gostou de fazer, gostei mais de figurinista, gostei mais de maquiagem, gostei mais de cenário, tudo exige estudo. Apesar de eu gostar de roupas mais leves, a professora falou, é verdade, mais coloridas, se eu me engajar por essa profissão, eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que conhecer todos os tecidos, tenho que conhecer os traços de personalidade, isso é um estudo também que a gente tem que fazer para poder trabalhar com maestria nessas profissões. Então, sempre estudar. Às vezes a gente vê aqui no chat de vez em quando eu leio um assim, mas para que saber disso? A gente não sabe com o que a gente vai trabalhar amanhã. Tudo que a gente sabe, tudo incorpora para o nosso conhecimento, tudo é muito bom. Turma, vou passar para o nosso desafio, hashtag eu no CMSP. Agora eu estou deixando para vocês o hashtag do meu Instagram também. Então, vocês podem me marcar, caso vocês não queiram colocar as coisas no eu no CMSB, ou se quiser colocar nos dois, vou ficar muito contente que eu já visualizo também. Então, a mesma pergunta. Pensando na profissão em que você gostaria de atuar, figurinista, aderecista, maquiador, sonoplasta,
Faça um desenho inspirado nessa profissão com os elementos que a gente estudou hoje. Pode ser um desenho, pode ser uma fotografia, você fingindo que está fazendo um figurino, pode ser um vídeo. Então, marca para mim, hashtag eu no CMSP, vírgula, hashtag Fernanda _ Maria Borges também. Pode me marcar que aí eu vejo. Faz o desenho bem colorido, tira uma foto, você trabalhando como sonoplasta, como iluminador. Manda aqui pra gente, tá, turma? E a gente conversou bastante, eu e a professora Márcia, sobre todas as profissões. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou mais alguma coisa, professora, que eles estão colocando aí? Olha, alguns alunos, né, ainda citam a questão de trabalhar com a parte de cenotécnica ou produção de cenários, tá? Olha, gente, a parte cenotécnica realmente ela é fascinante. Por quê? Quando você vai montar um cenário, você tanto pode, né? Os materiais, os suportes são diversos. A gente tem desde cenários, né, improvisados assim rápidos, feitos com isopor, que podem ficar bem realistas, né, dependendo da maneira, né, como você vai trabalhar esse isopor. Também tem alguns cenários feitos de madeira. E, claro, né, o mais tradicional, o mais comum dentro da linguagem teatral são os chamados cicloramas, que são cenários de fundo, né? Ó, vocês estão vendo que aqui atrás de mim tem esse fundo, tá? Isso aqui não é um ciclorama, tá, gente? Isso aqui, na verdade, ele é um banner, né? Ele é feito de uma outra forma, ele já é impresso dessa forma, enfim, né? Em uma superfície, né, plástica, tá? O ciclorama não. O ciclorama ele é feito em tecido, né? Geralmente, ele fica preso em gambiarras que ficam justamente, né, na parte... Fica no urdimento do palco, né, na parte de cima. Então, com o sistema de polias, você tem nesse sistema de polias, você tem a mudança desses cenários. Então, são vários cicloramas, eles ficam como se fossem cortinas, uma à frente da outra. E conforme você vai subindo e descendo, né, eles vão mudando, tá? E aí, essa questão dos cenários são muito importantes. Os cicloramas são feitos em tecido, pintados à mão. Então, você pode fazer desde cenas urbanas, uma cidade inteira, né, pintada à mão, florestas, enfim, o que a sua imaginação permitir. E, no caso, né, o que a encomenda que for feita para você te pedir. Então, no caso, no próprio texto teatral, o autor do texto ou o diretor que vai estar fazendo aquela encenação, ele vai determinar que tipo de cenário, que tipo de ciclorama ele vai precisar para cada ato da peça, para cada mudança de cenário, tá bom? É bem interessante. Pode ser uma profissão também aí, turma. Quem gosta de desenhar, quem tem esse insight, já pode pensar. Turma, vamos retomar o que a gente viu hoje na aula? Vamos lá. A gente conheceu as profissões que ajudam na montagem de um espetáculo. Maquiagem, cenário, sonoplastia, iluminação, figurinos e adereços. Apreciamos alguns vídeos com elementos que compõem uma peça teatral. Pensamos em qual seria o tema e o personagem principal se fôssemos trabalhar em uma peça teatral, se a gente fosse ajudar uma peça teatral. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de responder a nossa avaliação, que você pode responder através do QR Code ou do link. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professora Márcia, pela participação. Muito obrigada pelo convite, professora Fernanda. Obrigada a todos vocês pela interação. E a gente se vê até a nossa próxima aula. Tchau, turma, tchau. A gente se vê na próxima aula. Aguardem surpresas. Tchau, tchau. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.